Tema de aprendizagem 7. Minhas metas. Conhecer as etapas do processo de investigação científica. Conhecer a estrutura de escrita da pesquisa científica. Compreender as formas do pensamento científico. Compreender como organizar o pensamento científico no papel. Conseguir definir um tema e um objeto de estudo investigativos. Conseguir definir uma problemática investigativa e seus desdobramentos científicos. Conhecer as principais fontes documentais no campo da ciência, desenvolvendo ao mesmo tempo uma cultura científica. Inicie sua jornada. Começo com um questionamento: será que o conhecimento sempre existiu? Quando ou como nasceu o conhecimento? Todo conhecimento é científico? Esses questionamentos vão nos ajudar a entender a relação do homem com o objeto de conhecimento. Essa relação pode ser compreendida através da experiência e, atualmente, materializada por meio de pesquisas científicas. Foi a partir das experiências, das observações pessoais e coletivas que o homem pré-histórico percebeu a construção de novos saberes. Um bom exemplo é a fricção de pedras ou objetos que geram faíscas e, em consequência, o fogo. De lá para cá, o conhecimento foi ganhando formas, processos e possibilidades de ser desenvolvido. Se você parar, observar e analisar a relação histórica do homem com o objeto de conhecimento, entenderá com facilidade que o objetivo de qualquer construção de conhecimento é entender o funcionamento, o controle, as ações e as reações das coisas. Quando tratamos de pesquisa científica, estamos em busca de respostas, ou possíveis respostas para problemas atuais. É justamente sobre a interação entre homem e mundo, homem e suas interações com objetos, que gera resultados, os quais, muitas vezes, decorrem de processos científicos. É sobre esta relação, pesquisador, objeto de pesquisa, que iremos tratar ao longo desse tema. Vamos recordar? Antes de darmos sequência em nossos estudos, relembraremos o que é ciência e alguns de seus aspectos. Que tal avançarmos um pouco mais com o tema que você teria interesse? Verifique na sua área quais temas poderiam ser relevantes para a produção de uma pesquisa. Escreva e não se esqueça de dizer por que considera tal tema importante. Se ficar na dúvida entre tantos temas, fique tranquilo. O importante é dar o primeiro passo. Como saberei se os temas que escolhi realmente podem ser objeto de uma pesquisa? Ao longo do nosso estudo, você vai verificar as orientações para conferir as respostas que registrou. Além disso, abordaremos ainda os paradigmas que subsidiam o pensamento científico, que nascem da produção do conhecimento, através do processo de compreensão da natureza e os limites da ciência. Desenvolva seu potencial. Convido você a fazer um breve resgate histórico. Imagine o homem em seu período pré-histórico, pense nele e na relação estabelecida para a produção de conhecimento. Compreenda que o conhecimento sempre fez parte da essência humana, mas em algum momento o homem passou a entender que esse conhecimento era resultado de saberes. Entendeu também que estes saberes geram o que chamamos de conhecimento, e dependendo da forma que esse conhecimento é desenvolvido pode ser considerado científico. Isso nos mostra que qualquer pessoa é capaz de fazer uma produção científica, e essa produção aparece ao longo de nossa formação, principalmente nos tempos atuais, por meio de pesquisas em formatos de trabalhos de conclusão de cursos, monografias, dissertações e teses. A formulação do problema. Falaremos sobre a problematização de pesquisa, mas, antes, retomaremos algumas questões importantes que interferem na elaboração do problema da pesquisa científica. Tema. A partir de um tema, o problema é elaborado com base no raciocínio científico, em consequência do entendimento do estado da arte sobre um problema, ou seja, a partir do que se levanta, estuda e verifica em pesquisas relacionadas ao mesmo tema. Hipóteses. Com conhecimento prévio sobre o que já existe sobre o tema, o pesquisador pode começar a traçar possíveis formulações de soluções e avaliar se elas, hipóteses, são possíveis de serem confirmadas ou refutadas. O pesquisador pode definir uma hipótese ou mais. Porém, lembre-se, toda hipótese apresentada deve ser pesquisada e concluída como verdadeira ou falsa. Exemplo de hipótese. Os alunos do ensino médio aprenderam mais, durante o período de pandemia do Covid-19, por conta do uso e mediação das tecnologias digitais. Problematização. A partir desta organização inicial, o pesquisador começa a ter elementos informacionais que o ajudam a elaborar a problematização da sua pesquisa científica. O problema de pesquisa é sempre em formato de pergunta. Exemplo de problema de pesquisa. Quais as narrativas dos alunos do ensino médio sobre suas experiências com as tecnologias digitais durante o período de pandemia do Covid-19? Cabe destacar que o processo de elaboração da problematização da pesquisa não nasce de repente, é um processo de imersão do pesquisador no tema escolhido.
Esse processo é científico, exige organização e disciplina para materializar as ideias e assim definir o problema de pesquisa, até a definição das estratégias a serem adotadas. O problema de pesquisa pode ser uma questão inerente ao interesse e curiosidade do pesquisador ou grupo de pesquisa do qual ele faça parte. Deve ser uma sentença interrogativa ou uma questão sobre a relação de duas ou mais variáveis fenômenos a serem pesquisados, que pode ser construída com base no que já existe de pesquisa. Estas pesquisas que já foram realizadas, que são conhecidas pela comunidade de pesquisa, são denominadas de estado da arte sobre um problema. É preciso muita atenção e precisão na formulação da problematização, pois esta deve ser em formato claro, direto, de fácil compreensão e possível de ser respondida. Em outras palavras, o problema de pesquisa aponta para o que o pesquisador buscará como resposta, referente a uma questão a ser resolvida, por meio de método adequado e definido pelo olhar investigativo do pesquisador. Você sabe responder? Você pode perguntar: como identificar um problema? De onde vem o problema? Como elaborar o problema da pesquisa científica? Comece entendendo que o problema de pesquisa precisa ser um problema, ou seja, algo que ainda não tem solução. A problemática, questões levantadas em relação ao problema, deve levar à resolução da situação, a partir de dados já disponíveis, mas ainda não explorados. Desse modo, o problema de pesquisa científica pode ter sua base em uma pesquisa fundamental ou uma pesquisa aplicada. Uma boa alternativa é desenhar um diagrama sobre o que se pretende pesquisar. A partir disso, ficará mais claro identificar algo que ainda não tem solução e um problema para sua pesquisa. No quadro 1, você pode observar um exemplo contendo o tema, a hipótese e 2 possíveis problemas a partir deste tema. Tema: aprendizagem durante o período da pandemia do Covid-19. Hipótese: os alunos apresentaram maior índice de aprendizagem ao longo do período da pandemia do Covid-19, por estarem mais envolvidos com metodologias inovadoras, baseadas em tecnologias digitais. Exemplo 1 de problema: quais metodologias inovadoras, baseadas em tecnologias, foram exploradas ao longo da pandemia do Covid-19? Observação: o problema, indicando uma pergunta que começa com quais, vai exigir do pesquisador no momento de busca por respostas, de conclusões, um apontamento direto, mostrando quais são os resultados. Exemplo 2 de problema: como os alunos aprenderam durante a pandemia do Covid-19? Observação: o problema, indicando uma pergunta que começa com como, vai exigir do pesquisador no momento de busca de respostas, de conclusões mostrar, detalhar, apresentar, explicar como aconteceu. Como definir os objetivos? Você sabia que os objetivos de pesquisa devem ser definidos a partir da problemática? Eles são as pretensões investigativas do pesquisador, as intencionalidades para alcançar ou encontrar as possíveis respostas ao problema de pesquisa. Na pesquisa científica, temos, obrigatoriamente, 2 tipos de objetivos: o geral e os específicos. O objetivo geral é uma descrição mais ampla sobre a intencionalidade da pesquisa, sobre o que a problemática busca resolver. Trata-se do conhecimento que a pesquisa proporcionará e é escrita em formato de parágrafo, pois serve para explicar exatamente a intenção da pesquisa. Os verbos utilizados podem focar em conceitos, procedimentos ou atitudes, por exemplo, analisar como os processos de aprendizagem dos alunos do ensino médio aconteceram mediados por metodologias baseadas em tecnologias digitais. Os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral, mais especificamente são ações investigativas para alcançar o objetivo geral. É importante ficar atento, pois não se trata de etapas metodológicas. São sempre escritos em formato de tópicos. Nesse caso, os verbos podem indicar avaliação, síntese, análise ou aplicação. Por exemplo, identificar quais tecnologias digitais foram utilizadas ao longo do período de pandemia do Covid-19 para os processos de aprendizagem dos alunos do ensino médio. Explorar as possibilidades e implicações das tecnologias digitais exploradas ao longo da pandemia do Covid-19 para a aprendizagem dos alunos do ensino médio. Tanto o objetivo geral quanto os específicos são escritos utilizando verbos no infinitivo. Portanto, os objetivos da pesquisa devem apresentar de forma direta a finalidade da sua investigação científica. Caso tenha dificuldade em construir os objetivos por conta dos verbos, você pode buscar sites que disponibilizam verbos tanto para a formulação do objetivo geral quanto dos específicos. A justificativa de uma pesquisa. Trataremos da justificativa da pesquisa científica. Nela, você deve descrever a importância e relevância do tema pesquisado, apresentando os motivos que justificam o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a problemática em questão. Além disso, é o momento em que o pesquisador deve apresentar mais detalhadamente as contribuições da pesquisa desenvolvida para subsidiar possíveis respostas ao problema de pesquisa.
No entanto, aqui, cabe uma dica para você utilizar no momento da escrita da justificativa. Pense em 2 pontos: motivos de caráter prático e motivos de caráter pessoal. Além desses, temos também os motivos de ordem acadêmica. Caráter prático. Ao descrever os motivos práticos, apresente a relevância da pesquisa para intervenção na sociedade, mesmo que em um grupo pequeno e pontual. Caráter pessoal. Para os motivos de ordem pessoal, apresente a relevância da sua escolha, relacionada à sua trajetória de pesquisador ou estudante ou profissional. Caráter acadêmico. É importante também tratar dos motivos de ordem acadêmica, que estão relacionados à caracterização do nível de produção acadêmica. Exemplo: nível de graduação, de especialização ou de pós-graduação, mestrado, doutorado. Por fim, considere que o mais importante de ser apresentado na justificativa é a relevância da pesquisa para o meio social e para a comunidade. Portanto, esta parte deve apresentar a importância da pesquisa e sua pertinência diante do que já foi estudado sobre o tema. A seguir, temos um exemplo de justificativa. O período de pandemia do Covid-19 nos mostrou que não há área da vida que não possa ter implicação pelo uso das tecnologias digitais. Desse modo, é importante investigar como a presença das tecnologias digitais impactaram a educação, mais especificamente os processos de aprendizagem de alunos considerados nativos digitais. Como desenvolver base teórica para a pesquisa? Trataremos da parte da pesquisa científica que pode ser considerada das mais extensas, pois exige do pesquisador uma imersão de leitura, compreensão, reflexão e escrita. Para realizá-la com tranquilidade, é fundamental que as etapas anteriores tenham sido realizadas plenamente, a fim de que você selecione apenas os materiais alinhados com o objetivo da pesquisa. A revisão da literatura, ou referencial teórico, ou ainda desenvolvimento bibliográfico, é a parte da pesquisa científica em que o pesquisador compartilha sua interpretação e diálogo com autores e conceitos-chaves, que sustentam seu olhar investigativo sobre a problemática a ser pesquisada. Este compartilhamento de reflexões é feito através da produção escrita. No entanto, cabe destacar que essa escrita é resultado de leitura, que antes mesmo exigiu do pesquisador uma seleção de autores, conceitos, assuntos relacionados ao tema da pesquisa, que de alguma forma o ajudam a compreender melhor o contexto em que sua pesquisa está inserida. Você sabe responder? Vamos resgatar as possibilidades de escrita da revisão da literatura? Você definiu o tema, certo? Então, na sequência, você subdividirá esse tema em subtemas e resgatar os objetivos definidos para a pesquisa. Para cada subtema, selecione autores, textos, artigos, livros que tratam daquele assunto. Os materiais foram selecionados? Então comece a criar tópicos sobre o que você precisa escrever de cada subtema. Comece a escrita e lembre-se, você tem mais de um assunto para desenvolver. Então, se as ideias e reflexões estão confusas ou não sabe por onde começar, escolha um dos assuntos e faça imagens esquemáticas, nuvem de palavras-chave, explique sobre as imagens ou crie mapas mentais. Estas criações mentais ajudarão você a desenvolver o raciocínio e, consequentemente, a escrita. Se você quiser, poderá resgatar os temas sobre os quais refletiu no início deste estudo. Outra possibilidade de ajuda para desenvolver a escrita, quando esse processo está travado, é o registro de citações diretas ou indiretas, para, na sequência, explicá-las. Nesse processo, você registrará tudo o que foi lido e que você considera importante e relacionado à sua pesquisa. Descrição da imagem. Temos um esquema horizontal, em blocos, que segue da esquerda para a direita. No primeiro bloco está escrita a palavra tema. A seguir, na mesma direção, o segundo bloco com subdivisão dos temas. Deste saem 3 blocos alinhados verticalmente de cima para baixo, escritos subsequentemente. Subtema 1. Autores, textos, artigos, livros. Subtema 2. Autores, textos, artigos, livros. E subtema 3. Autores, textos, artigos, livros. Seguindo horizontalmente, temos um bloco com o texto materiais selecionados. Deste saem 3 blocos alinhados verticalmente, de cima para baixo escritos subsequentemente. Tópico sobre o subtema 1, tópico sobre o subtema 2 e tópico sobre o subtema 3. Finalizando o esquema, na horizontal, temos o último bloco Comece a escrita. O momento de revisão teórica, ou revisão da literatura, é o momento de selecionar documentos sobre o tema e de colocar em ordem toda a documentação selecionada, o que exige do pesquisador reexaminar, buscar e verificar o que já existe sobre o tema. Esse movimento entre pesquisador e teoria, ou pesquisador e literatura, é o que dá forma aos entendimentos e interpretações sobre o que foi lido nos documentos selecionados que tratam do tema escolhido. Portanto, neste momento, é fundamental empenhar-se para fazer uma boa escrita, na busca por traduzir a sua interpretação para apresentar ao leitor suas descobertas. Tenha a organização de fazer fichas de leituras e fichas bibliográficas.
Ficha de leitura. Trata sobre tudo o que você leu. Na ficha você registra resumos e suas interpretações sobre o conteúdo lido. Fichas bibliográficas. Registra o nome dos livros, autores, página lida, além dos dados do livro ou documento lido. Existem muitas formas de criar uma ficha de leitura. No quadro 2, temos uma forma simples, sem tantos dados, mas valiosa para o momento da escrita. Ainda é válido lembrar que, quanto mais informações você apresentar na ficha, mais fácil será resgatar uma informação, sem ter que consultar a obra completa. Exercite a leitura e a captura dos conceitos e ideias importantes. O Brasil foi um dos signatários, em 2015, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, entre eles, o ODS 4, referente à educação, que estabelece que, até 2030, iremos assegurar a todos uma educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Infelizmente, o país, apesar de importantes avanços em acesso à escola, no período recente, ainda tem enormes desafios para oferecer um ensino com algum nível de excelência e convive com expressivas desigualdades educacionais, como mostram os resultados de 2018 do PISA, avaliação aplicada a jovens de 15 anos de 79 economias, organizada pela OCDE. Apresentamos, também, no quadro 3, um exemplo de ficha bibliográfica, no qual você deverá inserir o título da obra, a referência completa, deixar um texto comentando sobre a obra e o local onde a obra pode ser encontrada. Título da obra: A Escola na Pandemia. Referencia bibliográfica. Costin, Claudia et al. A Escola na Pandemia. 9 visões sobre a crise do ensino durante o coronavírus. 1 edição Porto Alegre. Ed do autor, 2020. E-book. Textos destacados. Cópia da citação. Brasil foi um dos signatários, em 2015, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS, entre eles, o ODS 4, referente à educação, que estabelece que, até 2030, iremos assegurar a todos uma educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Infelizmente, o país, apesar de importantes avanços em acesso à escola no período recente, ainda tem enormes desafios para oferecer um ensino com algum nível de excelência e convive com expressivas desigualdades educacionais, como mostram os resultados de 2018 do PISA, avaliação aplicada a jovens de 15 anos de 79 economias, organizada pela OCDE. Texto comentado. De fato, o Brasil vive uma crise de aprendizagem. Isso, no período em que vivemos a chamada Quarta Revolução Industrial, marcado por uma automação acelerada pelos avanços da inteligência artificial. Com isso, há uma crescente substituição de trabalho humano por máquinas, inclusive o que demanda competências intelectuais. Assim, o mundo do trabalho passou a exigir dos jovens não só habilidades básicas, mas competências mais sofisticadas, para poder garantir empregabilidade ou, alternativamente, empreendedorismo. Local: Porto Alegre, RS. Cabe destacar que a escrita da revisão da literatura, ou revisão teórica, não trata simplesmente de uma transcrição do que o pesquisador leu em documentos, ou do que o pesquisador leu sobre autores em livros. Trata-se de uma discussão entre o pesquisador e o material selecionado, envolve o posicionamento e olhar do pesquisador sobre o que foi lido, ou seja, é momento de o pesquisador apresentar ao leitor por que esses documentos são relevantes para sua pesquisa, qual é a motivação dos autores escolhidos ou dos livros utilizados. É na revisão de literatura que o pesquisador apresenta ao relator o que a teoria fala sobre o tema escolhido, já com consciência de que essa escrita ajudará e será muito útil no momento de análise dos dados, coletados ao longo da pesquisa, logo após a metodologia desenvolvida. Lembre-se, quando falamos de pesquisador, estamos nos referindo a você também, que, neste momento, tem o papel de apresentar no texto tudo o que organizou a respeito do tema escolhido. Portanto, a revisão da literatura é a parte do trabalho em que o pesquisador apresenta assuntos necessários a serem explicados para a compreensão completa da problemática a ser investigada. Como materializar a pesquisa? Trataremos sobre o caminho metodológico, ou a forma de fazer, materializar a pesquisa. Conversaremos sobre a escrita da metodologia. Esta parte da pesquisa científica deve apresentar os métodos e técnicas explorados para a concretização de tudo o que foi apresentado no estudo. Uma boa forma de começar é já apresentando o tipo de pesquisa, qualitativa ou quantitativa. Pesquisa qualitativa trata de problemáticas pontuais, pois tem relação com as ciências sociais, explora e investiga dados que não podem e não devem ser quantificados. Trabalha com análise de dados descritivos, de conteúdos, de significância, em que o manuseio dos dados resulta em categorias, reconstrução de sentidos, discursos. Por fim, os dados surgem em formatos mais detalhados, explicativos, descritivos. Representa uma pesquisa científica desenvolvida na busca por significados, dos motivos, comportamentos ou atitudes. Tem seu olhar voltado, principalmente, para seres vivos.
Pesquisas qualitativas podem ser compreendidas como subjetivas. Pesquisa quantitativa trata de problemáticas amplas, por vezes, exploram grande quantidade de dados, pois tem relação com as análises estatísticas. Análise em que os dados são apresentados em formatos de codificação, transferência e verificação dos resultados, caracterização, aplicação de testes, relevância e a significação dos resultados obtidos. Isso significa explorar dados que podem ser a representação de grandes amostras, de grandes grupos, de grandes representações. O olhar investigativo na pesquisa científica quantitativa tem foco no exato, no lógico. Há desenvolvimento de pesquisas científicas que exploram e unificam os dois tipos, qualitativa e quantitativa. Cabe destacar, também, que não há um tipo de pesquisa melhor que o outro, há formas de fazer pesquisa diferentes, sendo definidas pelo tipo de pesquisa escolhida. Na sequência, deve ser identificado em qual abordagem, método a pesquisa melhor se enquadra. Há uma variedade de métodos que podem ser utilizados: estudo de caso, etnográfica, netnográfica, pesquisa-ação, pesquisa participante, documental, bibliográfica, entre outros. A partir da definição do método da pesquisa, também é possível definir os instrumentos utilizados para a coleta de dados. A metodologia é o momento em que você deve apresentar com quem ou com o que pesquisará, onde será a pesquisa e como será feita. A metodologia na pesquisa científica trata da descrição de um conjunto de ações, através de métodos que estão relacionados ao tipo de pesquisa a ser realizada. Para muitos pesquisadores, a parte da metodologia da pesquisa é considerada como a alma da pesquisa, pois é nesse momento que são esclarecidos, apresentados e desenvolvidos métodos e técnicas que farão a pesquisa existir para além das ideias. Você sabe responder? Você sabe o que são essas técnicas? As técnicas são procedimentos detalhados para a aplicação do método. Normalmente na parte da metodologia, após apresentar o tipo de pesquisa e o método que atendem ao objeto investigativo, é apresentado o cenário em que a pesquisa explora o S, objeto, S, investigativos, critérios de escolhas do S, objeto, S, investigativo. Portanto, é nesse momento da metodologia que você deve descrever técnicas e instrumentos, inclusive, apresentando base teórica para suas escolhas científicas. Na sequência, você deve apresentar os procedimentos de análise, como pretende trabalhar e explorar os dados, na busca por possíveis respostas. Portanto, a parte metodológica deve apresentar o que e o ou com quem, mas como e onde você pretende pesquisar possíveis soluções para o problema. Coleta e tabulação de dados, metodologia. Quando você finalizar a parte de estrutura e organização da pesquisa, terá pronto o que denominamos de projeto de pesquisa, que é composto principalmente pelas seguintes etapas: Introduco, Justificativa, Referential Teorico, Metodologia, Cronograma. Pode haver outras etapas, dependendo da pesquisa e orientações. Na sequência, você deve iniciar o que chamamos de trabalho de campo, que é composto da coleta de dados, análise e considerações finais. O trabalho de campo é o momento em que você tem maior imersão com dados investigados, é um momento de descobertas, interpretações e validações. Portanto, é quando você deve ser curioso, atento ao que os dados revelam, e criativo para apresentar de forma clara e objetiva suas descobertas. Entre as possibilidades de instrumentos para a coleta de dados temos: entrevista. Exige roteiro, momento que o pesquisador organizará perguntas para fazer. As perguntas podem ser diretas ou mais dissertativas. Lembre-se, ao fazer as perguntas, não esqueça de que as respostas serão objeto de análise. Quanto mais dados, maior o tempo de análise. Portanto, ao elaborar as perguntas, priorize o que de fato é importante para a sua investigação. Questionário. Pode ser objetivo ou dissertativo, ou seja, aberto ou fechado. Tenha cuidado para não elaborar um questionário muito longo, pois questionários longos tendem a não ter grande número de participações. Para garantir que as perguntas estejam claras, antes de encaminhar aos participantes da pesquisa, faça um pré-teste. Solicite que alguém responda para você. Observação. Exige diário de campo ou caderno de anotações. Podem ser feitos registros de acordo com os interesses do pesquisador. Pode haver foto, vídeo, mas não esqueça de solicitar autorização de uso de imagem, caso seja necessário. Grupo focal. Roteiro com pontos norteadores para provocar e conduzir o diálogo. É um bate-papo entre um grupo de participantes e o pesquisador. Pode ser gravado ou filmado, de acordo com as permissões do grupo. Lembre-se, este instrumento pode gerar muitos dados, então, organize um roteiro para ninguém fugir do tema da pesquisa. História de vida. Pode ser em formato de carta direcionada, ou não,
serve para pesquisas que buscam estudar questões mais antropológicas ou sociais. Cuide do tamanho. Oriente a forma de escrita para garantir que os dados coletados possam ser avaliados. Além destas possibilidades, o pesquisador pode identificar outras que sejam pertinentes à sua pesquisa. Cabe destacar que, qualquer que seja o instrumento de coleta de dados, todos envolvem o termo de consentimento. Você sabe responder? O que seria o termo de consentimento, TC? O TC é um documento que pode ser preparado pelo próprio pesquisador, em que constam os dados da pesquisa e os dados do participante, para que ele indique como de acordo ou anuência. Estes termos podem ser anexados ao final da pesquisa. Como fazer a análise e a conclusão? Quando falamos de análise e discussão dos resultados, estamos tratando diretamente sobre o olhar do pesquisador acerca do objeto investigado, a partir de uma base teórica, que subsidia as discussões entre dados e teoria, que devem ser apresentadas ao leitor. A análise de dados é resultado de estratégias adotadas e defendidas ao longo da etapa metodológica, momento em que você definiu ações operacionais para coletar dados e informações. Realizada essa parte de coleta de dados, é momento de retomar o problema de pesquisa e olhar para o questionamento inicial, o que fez você pesquisar sobre o tema. A partir dessa relação entre pergunta, problema de pesquisa e dados coletados, o pesquisador começa um movimento de busca por possíveis respostas, sendo estas evidentes no momento de análise. Cabe, aqui, destacar que não há resposta certa ou errada, há respostas encontradas, identificadas, definidas. Mesmo que o pesquisador não encontre as respostas esperadas ao longo da análise de dados, ainda assim, não podemos deixar de considerar o trabalho de pesquisa científica desenvolvido. O processo de análise e de interpretação dos dados tem relação com a S, hipótese, S, levantada, S, inicialmente. Imagine-se como um pesquisador que tem, de um lado os dados coletados, e do outro lado, as teorias e hipóteses registradas e estudadas ao longo da pesquisa. Nesse momento, você precisa ter clareza dos métodos que serão utilizados para realizar sua interpretação e investigação sobre essa relação dados-teoria e hipóteses. Há diversas formas de fazer análise de dados. Você pode trabalhar com análise de conteúdo, análise estatística, dentre outras. Dependendo do método de análise escolhido, você terá formas diferentes de apresentação dos dados ao leitor. Essas formas podem ser numéricas ou literais, e essas definições também são resultado dos tipos de pesquisas desenvolvidas, que podem ser quantitativa ou qualitativa. O momento da análise de dados é o momento em que você deve encontrar respostas para sua pergunta de pesquisa, confirmando ou não a sua hipótese. É quando você deve analisar se o que os dados mostram é válido para servir de evidência e argumento para sua discussão e explicação investigativa. Cabe destacar que nem todos os dados coletados devem ou precisam aparecer na pesquisa. Você pode apresentar os dados que considera mais relevantes ou significativos para sua problematização. Assim como, você pode escolher recortes e formas de apresentação dos dados, que às vezes podem aparecer como gráficos, tabelas, esquemas ou textos em destaque. O que é importante, nesse momento, é assumir uma forma de apresentação que deixe claro ao leitor o que são os dados e o que são textos e discussões estabelecidas a partir dos dados, por parte do pesquisador. Podemos definir que a parte de análise dos dados é a parte mais satisfatória da pesquisa, pois é o momento em que o pesquisador pode, de fato, visualizar respostas ou possíveis respostas ao que definiu como problematização inicial de sua pesquisa científica. O papel do pesquisador ao longo da pesquisa é fundamental. É justamente no momento de análise dos dados que esse papel ganha maior potência, porque os dados não falam sozinhos, eles necessitam do olhar interpretativo do pesquisador. Os dados são materiais brutos, que resultam de diferentes tipos de coleta, tais como respostas, gravações, notas em blocos de observação e documentos diversos. Todos esses dados precisam ser preparados e organizados para serem usados como representação de possíveis respostas. Os métodos de análise de dados no âmbito de pesquisas quantitativas podem ser de codificação, verificação, estatística, entre outros. Já os métodos para análise de dados no âmbito de pesquisa qualitativa podem ser de conteúdo, de reestruturação de conteúdos, categorias analíticas, interpretação, histórica, construção ilustrativa de explicação, emparelhamento, entre outros. Segundo Minayo, 2012, p. 105, trabalhar com dados exige técnica, um referencial interpretativo, para que estabeleçamos confrontos entre dimensões subjetivas e posicionamentos de grupos, textos, falas e ações. Não há uma única forma de fazer a organização e análise dos dados. Há modelos e métodos que podem ser utilizados de maneira pura, mista ou similar. Cabe ao pesquisador definir qual a melhor forma a ser aplicada em sua pesquisa científica.
Pensando juntos. Deixe o poema Caminhante, de Antônio Machado, 1995, para que possa refletir sobre isso. Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz o caminho, e ao olhar para trás se vê a vereda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão esteiras no mar. Finalizando a pesquisa científica. Trataremos, aqui, da redação da pesquisa científica, que vai desde o título até as fontes bibliográficas. Comece pensando como você gostaria que seu trabalho fosse lido, pense na clareza e coesão de ideias. Estabeleça um elo de compreensão com o leitor, não economize palavras para explicar o que é a pesquisa e sua relevância para a sociedade. Apresente as bases teóricas que sustentam as reflexões, a forma como foi feita, as descobertas através dos dados e as conclusões que atendem ao problema. Toda essa linha de compreensão tem início no título do trabalho. Pense que há uma organização, um plano de escrita que vai ajudá-lo a verificar o que já foi feito e o que deve ser feito, o que deve ser dito, apresentado e melhor explicado. Também é preciso considerar a quem nos dirigimos ao escrever. Você deve oportunizar um diálogo com o leitor, mas esse diálogo normalmente é feito em terceira pessoa, salvo em alguns casos em pesquisas direcionadas para a área de ciências humanas, em que o pesquisador tem licença e ou liberdade de falar e escrever em primeira pessoa. Desse modo, é importante saber qual estilo adotar. Qualquer trabalho de pesquisa científica, seja monografia, dissertação ou tese, trabalha com citações. Podemos ter citações diretas, quando transcrevemos exatamente o que o autor escreveu, pode ser curta, até 3 linhas ou longa, mais de 3 linhas, neste caso usar recuo de 4 centímetros. Observe os exemplos. Citação curta, usar aspas segundo Harvey, 2001, p. 169, o capitalismo é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico. Citação longa, sem aspas vigorava o sistema escravista, havendo em consequência a desvalorização do trabalho manual, da técnica, do fazer propriamente dito. Em contraposição, era valorizada a atividade intelectual, enquanto pura contemplação, geralmente dissociada da prática. A essa atividade, considerada superior, dedicavam-se aqueles que não precisavam se preocupar com o dia a dia e podiam entregar-se ao ócio, alcançando o espírito em altos voos. Aranha, Martins, 1993, p. 136. Citações indiretas. Quando lemos um autor e escrevemos com nossas palavras o que interpretamos, compreendemos daquele trecho. Observe o exemplo a seguir. Volpato, 2013. Diz que os cientistas são pessoas curiosas, são críticas em relação às suas percepções e são empreendedoras ao buscar respostas às suas indagações. A escrita apresenta textos de análise interpretativas, que são citados com amplitude nos textos da literatura crítica sobre o tema, de autoridades que colaboram de fato com a pesquisa. Portanto, a citação pressupõe que a ideia do autor citado seja complementar à fala do pesquisador, não se esquecendo de sempre indicar a referência para que não configure plágio. Quando se estuda um autor estrangeiro, a citação deve ser em língua original. Existem algumas regras para o uso dessas citações. As citações diretas, que não ultrapassam 3 linhas, devem ser inseridas no corpo do parágrafo sempre entre aspas, as palavras transcritas fiéis, tal como estão na referência consultada, livro, jornal, artigo, dentre outras fontes. As citações maiores de 3 linhas devem ser destacadas à parte, respeitando as normas técnicas, recuadas ao corpo do texto. Em ambos os casos, devem ser inseridos autor, ano e página da citação. Para citações indiretas, basta inserir autor e ano. A redação é o desenvolvimento do raciocínio do pesquisador. É nesse momento que você pode fazer uso das fichas de leitura. Uma dica é iniciar com o modo rascunho, em que você coloque as ideias no papel, de forma que não fique parado, sem saber por onde começar. Leia e reescreva assim que possível. Algumas dicas que vão ajudá-lo a estruturar o texto. Leia sempre o que já escreveu, e ajuste a escrita sempre que considerar necessário. Evite parágrafos muito longos. Quanto mais extenso, maior a complexidade e mais dificuldade de compreensão ao leitor. É aconselhável que, após finalizada a escrita, ela passe por uma revisão textual, verificando, ainda, o atendimento das normas técnicas de formatação do texto no documento. Você sabe responder? Como comunicar este conhecimento produzido, cientificamente? Por meio de qual linguagem? Esta comunicação exige a escolha da forma de escrita, adotando a norma culta da língua portuguesa, para, de fato, estabelecer diálogo com o público interessado pela área. Temos 4 pontos norteadores para que esse objetivo possa ser atingido. 1. Conteúdo. 2. Linguagem específica.
3. Estrutura específica. 4. Avaliação por pares. Nesse momento, vamos nos atentar ao conteúdo. Ele deve contemplar em detalhes nosso objeto de pesquisa, o que desejamos pesquisar e como pretendemos fazer isso. É, literalmente, colocar no papel o passo a passo do que pretendemos fazer, desde o ponto de partida até atingirmos os resultados. Fique atento, não conseguimos pesquisar sem recortes, ou seja, precisamos especificar o que queremos, mas com coerência. O objeto de pesquisa é específico, mas é também profundo, alinhando o tempo e a natureza da pesquisa, conforme a finalidade a que se destina, trabalho de conclusão de curso, mestrado ou doutorado. É importante argumentar sobre o que se pretende pesquisar. E argumentar é dialogar com os autores que tratam de temas e conceitos que estão relacionados ao seu objeto de pesquisa. É esta argumentação teórica que subsidia suas análises de dados. Posso argumentar a partir de dados novos ou dados antigos, há várias maneiras, como revisão bibliográfica ou revisão sistemática. Além disso, a comunicação precisa ser objetiva, clara e direta. Uma sugestão é ter frases curtas, assim conseguimos deixar nossas ideias mais compreensíveis aos leitores. Quanto mais ideias na mesma frase, mais dificuldade o leitor terá para as compreender. Novos desafios. O trabalho da pesquisa científica é um processo muito presente na vida universitária, desde a formação inicial até a pós-graduação. É um produto a ser desenvolvido por você, estudante, normalmente, como finalização da etapa formativa. Portanto, é importante compreender que, apesar das possíveis dificuldades iniciais para definir um problema de pesquisa, elaborar a escrita, apresentar resultados, ainda assim, é um processo de autoria, o que gera muita satisfação e orgulho ao final. Desse modo, acredite em seu potencial de pesquisador científico. A pesquisa é um processo vivo, e é natural que ela ganhe forma, estrutura e conteúdo ao longo de sua construção. Podemos, inclusive, dizer que o ato de pesquisar é formado e se constitui ao pesquisar, pois isso implica a formação do pesquisador, e é natural que isso aconteça, porque cada pesquisa é única, a cada nova pesquisa descobre-se uma nova forma de fazer, um novo processo metodológico a ser explorado. A pesquisa científica contribui, significativamente, para a sociedade e fortalece as instituições de ensino, o que valoriza o ato de pesquisar. Ao realizar uma pesquisa científica, você desenvolverá também a postura investigativa, que ultrapassa as paredes da instituição de ensino, pois essa postura envolve comportamento e ele passa a ser observado no cotidiano. Você passa a ter atitude de buscar soluções, de organizar ideias e estruturar ações diante de diferentes problemáticas e buscar possíveis respostas. Por fim, podemos compreender a pesquisa como um processo articulado a qualquer formação, conectado ao desenvolvimento do estudante, gerando competências e habilidades fundamentais para sua atuação na sociedade. Você sabe responder? Como desafio, que tal você selecionar um artigo ou uma monografia e analisar a redação de cada um dos elementos sobre os quais tratamos ao longo deste estudo? Não se trata apenas de sublinhar os títulos das seções, mas sim de perceber, ao longo da leitura, como foi feita a delimitação do tema. Se todos os objetivos foram atendidos, qual foi o fio condutor da revisão de literatura? Se a metodologia escolhida foi coerente com o tema pesquisado, como foram coletados, tabulados e analisados os dados? Se todos os elementos que estudamos apareceram. Procure fazer essas análises. Certamente as descobertas vão torná-lo mais confiante na realização dos seus trabalhos.